O empreendedor pleno, ele, além do capital financeiro, que é o que move a maior parte, né, dos empreendedores normais, ele olha para 4 capitais. O capital físico. O capital físico é a capacidade que nós temos de gerar energia física. Tá? E é impossível você ter energia física, principalmente depois dos 35, 40 anos, se você não tem um sono reparador, se você não tem uma alimentação balanceada e se você não tem uma atividade física intensa, não é simplesmente uma atividade física. E depois eu vou explicar para você como é que essa coisa toda se integra para o cara empreender ainda melhor. Então, esses são os 3 primeiros no capital físico. No capital intelectual, você vai, é importante, muito importante também, e você que é empreteco, que conhece as competências, as 10 competências empreendedoras do programa, né, Empretec, que é reconhecido pela ONU como o seminário, o treinamento de maior impacto para empreendedores. Então, aquelas 10 competências, sim, são importantes, mas elas não são suficientes. Então, ela é a 4ª, né, dentro do capital intelectual, e junto a ela a inteligência financeira. Porque também tem gente que empreende durante muito tempo e não consegue alcançar objetivos financeiros. E não faz sentido isso. Porque se for para você ganhar menos do que você receberia como funcionário, então vai ser funcionário. Não tem mal nenhum nisso daí. Claro. Então, a inteligência financeira é a capacidade que você tem de criar riqueza que gere mais riqueza, independente do seu tempo. Tá? E isso daí, esqueci o nome do cara. O Robert Kiyosaki, ele, lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, mostra, né, e é um livro que impactou muito minha vida, e ele mostra que 5% das pessoas têm 95% da riqueza. E tudo está na capacidade que elas têm de fazer com que a riqueza gere riqueza. Essa é o quinto pilar dentro do segundo capital. E o terceiro é a rede de mentores e conselheiros. Então, você vai ver dentro do capital intelectual a importância de estar se relacionando com pessoas, tá? Formando grupos, masterminds, né? Pessoas que vibrem, que pensem, né, na direção dos objetivos que você tem e que já tenham passado por desafios que você passou. Então, hoje eu tenho clareza que é impossível eu buscar um objetivo que eu tenha sem ter alguém que já tenha passado por aquilo. Eu sempre vou estar buscando alguém que já passou por aquilo. Então, capital físico, capital intelectual, 6 pilares. Agora eu vou para os outros 6 pilares. Tem alguma pergunta para fazer? Tem 1 milhão. Alguns pontos que eu estou falando e vem alguns insights. Por exemplo, tu fala dos milionários. Isso é uma coisa que tem muito travado na mente das pessoas. O primeiro milhão, o ser milionário. E eu hoje estou puxando mais para... Acho que isso é um dos pontos que tu vai falar também. A espiritualidade, o se conhecer mais. E aí teve um ponto que você só vai ser milionário quando todo o seu meio entender que você está pronto para ser milionário. E aí vem um livro, Os Segredos da Mente Milionária. Muito bacana também. Que para mim foi 2 livros que mudaram completamente minha forma de ver. Pai Rico, Pai Pobre e Os Segredos da Mente Milionária. E tem mentes que estão prontas para fazer milhares, mentes que estão prontas para fazer milhões, mentes que estão prontas para fazer bilhões. Verdade. Quem está programado para fazer milhões, vai fazer milhões a vida toda. Quem está para fazer bilhões, vai fazer bilhões a vida toda. Quem está para fazer milhares... Agora, você pode pegar o cara que está para fazer milhares, entrega a ele milhões, que ele volta para os milhares. Não adianta. É a programação dele. Você pode pegar o cara de milhões, ele falir, voltar para milhares, mas ele vai saber fazer milhões, porque é a programação que ele tem. Então, dentro desse contexto que eu estava falando, eu acho que é uma coisa que realmente você está programado, você está preparado para ter os seus milhões, os seus bilhões, para virar, para mudar de nível. Acho que é isso daí. Totalmente. E aí entra, essa tua deixa aí entra no terceiro capital e os outros pilares do capital, que é o capital emocional. Né? Porque tudo que se refere a crença, hábito, consciente, inconsciente, está relacionado a como a gente conhece ou reconhece as emoções, na gente e nos outros. Tá? E as nossas emoções, elas são criadas pelos nossos pensamentos. Então, o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Então, se eu começo a pensar que eu não sou capaz, que aquilo não é para mim, né, que eu tenho, não posso ter mais do que os meus antepassados, do que meus pais, do que
as pessoas estão ao meu redor, o meu ciclo social, né, eu vou me sentir mal, né, por ter prosperidade, por ter ganho. E isso daí acaba sim impedindo e fazendo com que, por exemplo, 90% das pessoas que recebem prêmios, né, em loteria ou esse tipo de sorteio, eles acabam perdendo, né, porque a cabeça dele não está preparada, e não é diferente para o empreendedor. Tá? Então, dentro da parte emocional, sim, tem mais 3 pilares, e aí olha com muito cuidado. Para mim foi o maior desafio, continua sendo o maior desafio, porque certamente a gente está muito conectado com de onde a gente veio, com quem a gente está, dentro de casa e fora de casa. E aí os relacionamentos, o relacionamento parental, que é todo mundo que está fora da sua casa, com quem você viveu, pais, irmãos, primos, enfim, tios, avós, que não estão mais morando com você. E a família, tá? A família são aquelas que estão dentro, debaixo do teu teto. Esposa, se for o caso, né? Casado, esposa, filhos. E social. Então, essas relações dizem muito, tá, de como você se sente, e não é possível, assim, eu não acredito mais que é possível alguém ir longe se essa estrutura não tiver apoiando a pessoa, o empreendedor. Tá? Então, quando é parente ou ambiente social, se aquelas pessoas elas não estão te apoiando, eu posso, usando aí a linguagem agora bem usual, cancela a pessoa. Tá? Então, cancela essa pessoa da tua rede, do teu relacionamento, porque simplesmente ela vai ser como se você estivesse correndo. Tá? Eu, hoje em dia, faço, né, saí de sedentário para maratonista. Né? Antes, naquela época, eu não era maratonista, eu estava só correndo, mas hoje maratonista. E correr uma longa jornada, como é a jornada de um empreendedor, ela demanda muita capacidade física, tá? Muita capacidade intelectual, né, de programação, de planejamento, de pessoas, de investimento financeiro, para que você possa preparar o seu corpo, mas é muito sobre a mente. Tá? E se eu tenho alguém, né, segurando o meu braço, ou alguém me puxando para baixo, ou botando mais peso em mim, até a roupa que eu uso faz diferença. Então, a vida emocional, né, as relações, os relacionamentos, eles têm muito essa característica que o peso tem para uma atividade física. Então, muita atenção, porque é pouco provável que você siga adiante se você não tiver essa clareza. E aí você vai ouvir caras como o Abílio Diniz, por exemplo, que ao longo da jornada dele teve, né, um cara inquestionável, com 84 anos, que continua empreendendo e fala da importância da terapia, que fala da importância do coaching, que fala da importância de se conhecer, de conhecer as emoções, porque a gente muitas vezes se manifesta só por uma delas, ou a raiva, ou o medo, ou a alegria, né, ou a tristeza. Então, são emoções básicas que são importantes sentir, mas que se a gente depende só de uma delas, fatalmente a gente acaba mexendo com nossas relações. Então, conhecer mais a si, como é que eu me sinto, e conhecer mais como as minhas emoções refletem nos outros. Isso tem muito a ver com o dia a dia, né, e com essa capacidade que o empreendedor tem de gerar energia para poder empreender. Rapaz, é um contexto gigantesco. Esse é o terceiro pilar. O terceiro pilar. E aí a gente vai para o quarto, aí que é o que você colocou, que é o espiritual, que é o menos compreendido. Tá? Porque muitas vezes o capital espiritual, né, a gente falou do capital físico, capital intelectual, capital emocional e o capital agora espiritual. O capital espiritual, muitas vezes, ele é entendido como religião. E não necessariamente. Você pode ter espiritualidade sendo religioso ou não. Tá? Existem pessoas religiosas que não têm os atributos da espiritualidade que eu vou falar aqui. E quais são esses atributos? Primeiro, a capacidade de eu saber, né, qual é o motivo de eu estar aqui, né, qual é a razão de eu estar aqui. Então, quem eu sou, né, independente do que eu faço ou do que eu tenha. E isso daí, eu gosto de usar a imagem de assim, ó, se você estiver hoje numa cama imóvel, sem nenhum recurso físico, como você se define? Você não é médico, você não é engenheiro, você não é empreendedor, você não é os imóveis que você tem, você não é o seu casamento, você não é os seus filhos. Quem você é? Tá? E a pista aí que eu deixo olha para o teu passado, porque certamente no teu passado você vai encontrar algumas referências de quem você é e daquilo que você gosta
e que você gostou de fazer ao longo da sua vida, principalmente os seus primeiros anos, que parece às vezes que não tem relação. Então, quem você é, para onde eu vou, que as pessoas chamam de propósito, para mim é desejo ardente. Assim, qual é o teu desejo ardente? Meu desejo ardente já foi ser milionário, né? Ter $1 milhão. Putz, isso aqui foi... Mas esse desejo ardente que me moveu e que eu usei tudo isso que eu falei para você, ele não é suficiente. Eu descobri que não é suficiente. Mas você está falando isso agora porque você alcançou, porque... então você está com essa conversa agora. Se você tivesse sem grana, você não estaria falando isso. Não tem nada a ver. Porque existem várias pessoas que têm vários milhões, são multimilionários e que têm ainda a mesma sensação de que aquilo vai acabar, que aquilo vai deixar de existir e vivem do mesmo jeito, né, sem entender que o desejo ardente tem a ver com a ligação com os outros. Então, para um empreendedor pleno, né, dentro do capital espiritual, o desejo ardente, ou o propósito, ou a missão, ou a vocação, ele tem a ver com o que você é e o que é que você é capaz de fazer para contribuir com os outros. Tá? Então, essa é a primeira dentro do capital espiritual. E com isso aí vem a segunda, que é o servir. Então, poxa, o que é que eu posso fazer para servir o próximo, independente dele me dar algum retorno? E aí você vai ver empresários, né, que vivem, né, hoje, ou contribuem, independente de serem das atribuições dele, com a sociedade, com as pessoas. E pode ser que alguém apareça e diga assim, não, isso daí é porque o cara está querendo fazer marketing social. É possível, pode ser que a pessoa tenha essa intenção, mas eu conheço vários que realmente a intenção dele é ajudar o outro, contribuir com o outro. E, na maioria das vezes, se não 100% das vezes, o outro ele não vai conseguir dar de volta aquilo para ele. Então, a pessoa faz aquilo, gera, né, uma contribuição e tem um retorno muito bacana, né, que aí vai com a química do corpo também, lá do capital físico, né, dos exercícios, das atividades físicas, porque tudo isso, no final das contas, mexe com toda a nossa química. Né? Eu falei lá no início que o meu cérebro ele tinha se esgotado, eu não, a psicóloga. Tá? Quando eu comecei a praticar, entender esses pilares dentro desses capitais e comecei a agir diferente, a pensar diferente e a sentir diferente, eu passei a ter resultados diferentes e eu passei a ter uma química diferente. Essa química mudou realmente a estrutura que eu tenho hoje, né? Faz muito tempo que eu não tomo mais remédio e eu tenho, claro, os gatilhos que podem me fazer voltar. E aí fica só a última, a 12ª, que são as práticas de introspecção. Então, você que esteve lá no Summit deve ter aproveitado alguns dos momentos lá em que eu conduzi meditação. Tá? Eu sou praticante de yoga, sou praticante de reiki. Tá? Então, sou praticante de ferramentas, tá, que muitas vezes são mal compreendidas, né, por quem está muito preso à religião, mas que não tem a ver necessariamente com religião, e que contribuem para que haja uma sensação de paz interior, tá, e de acalmar a mente. Então, a meditação, a oração, a contemplação e o silêncio, né, eles são ferramentas para que o empreendedor ele possa se centrar mais. Então, poxa, me acordar cedo, fazer minha meditação sem ter nenhum barulho, né, sem ter nenhum ruído, fazer minhas orações, isso me prepara para que eu tenha um dia em que, né, seguindo o meu ritual, o meu hábito, ele vai me deixar com muito mais disposição e aí sim eu tenho uma sensação de vida plena, né, de empreendedor pleno, que é o que hoje, né, eu cataloguei em mais de 100 práticas. Então, hoje, nas mentorias, nas minhas conversas com os empreendedores, eu quero ajudar a pessoa a identificar qual é a prática que vai fazer com que ele consiga potencializar mais a vida dele, né, e andar de uma forma diferente. Né, andar de uma forma diferente. É isso.